E aí, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que esteja tudo muito bem. Se você está chegando agora nesse vídeo, eu sou Elisa, moro aqui na Serra Gaúcha há 3 anos, vai fazer agora, não, vai fazer em dezembro agora, 3 anos. E a gente aprendeu muita coisa nesse período que a gente está morando aqui, muita coisa mesmo, só pelo simples fato da gente ter mudado um pouco de vida. Muita coisa mudou. Isso não só porque a gente se mudou de lugar, de cidade, de estado, porque a gente acaba que, junto com isso tudo, amadurece muitas outras coisas e vocês vão entender por quê. Então, se você está a fim de saber um pouco mais sobre isso, da nossa experiência, é um prazer ter vocês aqui comigo e eu tenho certeza que vocês vão adorar esse vídeo bem grandão, que com certeza vai ser, mas que vai fazer uma diferença na sua vida, você pode ter certeza. Contextualizando, como eu disse, eu sou Elisa, moro aqui na Serra Gaúcha há 3 anos, saí lá do Nordeste, mudança cultural foi realmente grande, distância da família maior ainda, teve uma pandemia no meio do caminho nesses 3 anos que nós estamos aqui, enfim. Eu tenho 47 anos, não tenho vergonha de dizer, então eu me acho uma pessoa experiente, fiz recentemente 47 anos, tá, gente? Então eu acho que em determinado, tudo aquilo que a gente passa vai acumulando as experiências, mas eu acho que o período que a gente mais fica fazendo a mesma coisa na nossa vida, que foram os mais de 40 anos que eu vivi na minha cidade, aí é como se a gente acrescentasse experiência com outras coisas, mas sobre o contexto da vida de maneira geral, a gente não evoluiu tanto, entendeu? Eu acho que sair um pouco da minha zona de conforto, daquela coisa que eu sempre fazia do mesmo jeito, mais de 20 anos trabalhando na mesma empresa, passando pelos mesmos caminhos, aquela coisa toda, você acaba que não vê muita coisa que está ao seu redor. Você se acostuma com o ambiente que você vive e acha que está tudo perfeito, funcionando dessa forma. E as coisas não são bem assim. Quando nós saímos da cidade, eu vou citar 20 coisas que eu acho que mudaram na minha cabeça drasticamente ao longo desses 3 anos que nós saímos de Aracaju, né? Nós morávamos em Aracaju, e junto com a nossa evolução pessoal, que acaba que tudo anda meio junto, né? Nosso amadurecimento como pessoa junto com as coisas que a gente vive, a experiência que a gente está vivendo nesse momento. E a primeira coisa que eu acho que mudou é que hoje eu acho que eu preciso mais de poucas pessoas na minha vida para me satisfazer. Eu preciso saber eu preciso identificar mais aquilo que é real. São as pessoas que agregam na minha vida e não aquela multidão de pessoas que eu sei que eu não consigo contar. Então existe realmente aquele grupo de pessoas que são divertidas, que são engraçados, que você pode, sei lá, dar aquela saída quando você está a fim de rir, mas aquela pessoa não necessariamente você vai contar na sua vida. Então você tem que saber separar quem você conta e quem você não conta. E se você espremer e ver que de todo mundo que você conhece você só vai ter uma, tudo bem, você tem alguma coisa. Se você não tem nenhuma, aí talvez o problema seja com você. Então a gente precisa saber exatamente disso para identificar aonde é que a gente consegue evoluir como pessoa e com quem a gente pode contar, mesmo que a gente descubra que não tem ninguém. É importante vocês saberem disso. A gente sair da nossa cidade, a gente vai contando nos dedos as ligações que você recebe, a importância que as pessoas dão para sua ausência. Aí se a pessoa lembra de você por algum motivo, não é casualidade, não é para te pedir alguma coisa, é só para saber como você está. E você descobre que a maioria das pessoas não vão se importar com a sua saída, com a sua ausência. Não é só porque a vida dessas pessoas seguiram, não. É porque realmente você não tinha nenhum significado para elas. Vocês estavam ali e existia assim, um interesse pessoal por alguma coisa que você podia oferecer e agora não oferece mais. Por uma questão profissional, se você trabalhava com essa pessoa e agora não trabalha mais. Então existiam interesses por trás daquilo tudo que deixava aquela pessoa ficar perto de você. E de uma hora para outra, isso sai. Mas é bom, porque você sabe quem você tem. Precisa só ter discernimento que isso é necessário. A segunda coisa que eu coloquei aqui é privacidade social. Aqui na Serra Gaúcha eu achei isso interessante. A questão da privacidade social é muito cultural, vamos assim dizer, né? Então, as pessoas aqui você tem que saber direitinho, você tem que programar direitinho, não é você chegar a qualquer momento e você chegar à casa daquela pessoa, fazer aquela pessoa te receber, ou não só isso de âmbito pessoal não, tá, gente? Tudo aqui é bem regrado, é bem regulado, então acaba que é gostoso você saber, por exemplo, minha casa está aqui, o telefone não vai tocar, porque ninguém programou para vir na minha casa naquele dia. Então aqui tem muita coisa que é programado. Então você vai preparar a sua casa para receber alguém, não tem muita casualidade, entendeu? Então essa questão da privacidade social, eu aprendi aqui na Serra Gaúcha e eu estou gostando muito de ter, muito mesmo. Depois, com o tempo, vocês vão entender o que eu digo na hora que vocês mudam de cidade
que vocês vão ver que vocês precisam se organizar para ter quem você quer por perto, se organizando direitinho, para que essa presença da pessoa chegue do jeito certinho, entendeu? Privacidade social. Outra coisa que eu aprendi é a cultura do simples. Gente, eu hoje hoje eu consigo perceber o quanto tempo, quanto desgaste pessoal e profissional eu imprimi por coisas banais. Então, hoje eu tenho uma cultura do simples muito na minha cabeça. É uma coisa assim que eu olho, eu consigo perceber a importância de determinadas coisas e o desinteresse por outras, que eu acho que não vale o meu esforço profissional, pessoal e psicológico para conquistar. Então, eu cultivo realmente, poxa, eu consigo ter 2 coxas na minha cama, uma lavada e uma usando. Para mim tá tudo bem. Eu não preciso ter um armário cheio de coxas. Eu consigo ter 2 lençóis no meu quarto, um lavando e um guardado. Ah, Elisa, se você receber alguém, aí você vai buscar conforme a necessidade tem. Isso é o simples. Eu não preciso ter apelo a nenhuma marca. A marca, eu apelo pela qualidade e não necessariamente pela marca. Então, o meu conceito de necessidade mudou muito e eu ainda vou citar esse item aqui para vocês. A outra coisa que eu coloquei aqui, meu Deus, foi a 5ª coisa que eu coloquei aqui, é o valor do dinheiro. Gente, é impressionante. Eu trabalhava, eu tinha salário. Independente do que eu fizesse, eu tinha salário. Eu não trabalhava por produtividade. Eu tinha que estar lá no dia, horário definido, entregar o que me era solicitado em metas e outras coisas mais, mas eu tinha salário e hoje eu não tenho mais. Então eu dou muito valor ao meu esforço. Então quanto mais esforço eu tenho, mais dinheiro eu tenho, ou quanto mais sorte eu tenho, ou quanto mais, como é que eu vou dizer, as coisas estão ao meu redor, acontecem, mais eu consigo extrair algo positivo delas de forma que se converta em renda. Então o dinheiro para mim tem muito mais valor do que tinha antes. É diferente você chegar assim, não, eu ganho, sei lá, ganho 5 mil reais. Acontece o que acontecer no final do mês, você sabe que você tem uns 5 mil reais. Então, outra coisa é você chegar e dizer o seguinte, eu entrei o mês e eu não tenho nada, eu tenho que correr atrás e vou galgar, e vou galgar, e vou galgar. Então, no início do mês para o meio do mês, você não sabe como o mês vai se comportar. Então, acaba que você olha para aquilo ali e diz, poxa, isso eu posso precisar. Então, não é a hora de eu estar gastando aquilo ali se eu não sei como é que vai ser a segunda quinzena. Então, o dinheiro para mim tem muito valor. Até quando você deixa tudo pago, eu olho assim e penso, poxa, me sobrou isso. No que eu aplico isso? É aquela coisa do quanto aquele bem, ou aquela coisa, ou aquele lazer vai me proporcionar para que vale a pena eu empregar aquilo. Poxa, eu vou para um restaurante, eu vou gastar 500 reais no restaurante ou eu vou gastar 100 reais para comer uma pizza? Pode ser que eventualmente eu gaste 500 reais no restaurante, mas eventualmente posso ter o mesmo prazer, alegria, rir das mesmas piadas e conviver com meu marido e meu filho numa pizzaria de 100 reais. Então, o valor do dinheiro tem realmente muito mais importância para mim, mas é uma importância, não é que eu vou enlouquecer pelo dinheiro, mas eu vou ser mais prudente em gastar aquilo que eu me esforço a ter. Então, as coisas têm uma conotação um pouquinho diferente. Outra coisa que eu mudei em relação ao que eu era é a valorização do tempo. Eu passei a minha vida toda sem tempo, a minha vida toda profissional sem tempo. Eu não tinha tempo para minha família, para o meu filho, para mim como pessoa, eu não tinha tempo de ler, de estudar, era tudo uma correria. Então hoje eu tenho muito mais tempo do que antes, mas eu valorizo muito a forma como eu gasto, porque eu sei o que é. Porque eu sei o que é você não ter tempo. Eu sei quais são os impactos para minha família de não fazer determinadas coisas, né? O quanto poderia ter sido diferente determinadas coisas se eu tivesse presente. Então hoje eu valorizo muito o tempo que eu tenho. Eu acordo super cedo e posso dormir muito tarde, mas o meu dia, ele sabe, você fica com aquela sensação de que ele está 100% preenchido. Se eu quero dormir, eu durmo. Se eu quero me acordar às 5 horas da manhã para trabalhar, para responder e-mails, para responder meu WhatsApp, eu faço. Se eu quiser dormir 8 horas da noite, eu durmo mais. Então, assim, eu tenho um controle sobre o meu tempo, mas enquanto ele está útil, enquanto eu estou fazendo alguma coisa por ele, eu faço com responsabilidade. Eu tento extrair dele o máximo que ele consegue dar para mim. Então, eu não perco tempo com muita bobagem. Eu faço tudo aquilo que eu acho que vai ser interessante para mim, que vai fazer eu relaxar, que vai fazer eu aprender alguma coisa, que vai fazer eu fazer alguma coisa pelos meninos ou pelas pessoas. Então eu tenho uma relação um pouquinho mais próxima com o tempo do que eu tinha antes. Hoje eu dou muito mais valor à liberdade. Gente, liberdade é uma coisa que você acha que você tem, muitas vezes. A gente acha que tem liberdade para fazer determinadas coisas, mas a gente,
Quando você sai da sua zona de conforto, às vezes você descobre que, caramba, eu achava que eu tinha liberdade. Se você for pensar direitinho, eu analisando friamente, desde quando a gente é jovem, que você vai para a escola, alguém lhe diz a hora que você tem que estar no colégio, a roupa que você tem que se vestir, o uniforme que você tem que usar, tem que ser com a meia branca, tem que ser com tênis da cor tal. Você vai voltar para casa, vai almoçar, vai sentar para estudar, porque alguém lhe disse que você tem que fazer isso para entregar em um determinado dia. Aí o pessoal diz, mas isso aí é disciplina. Concordo, algumas coisas sim, mas a vida toda é assim, se você for pensar bem. Então a gente acha que tem liberdade, mas não tem. Quando você vai para o mercado de trabalho, as pessoas dizem, quando o horário que você tem que estar, o horário que você vai almoçar. Eu tinha, por mais de 20 anos, quem me dissesse o que eu ia comer, porque eu comia num restaurante industrial com o cardápio que o restaurante me fornecia. Então, alguém dizia o que eu tinha que comer, qual o período de horário de almoço que eu deveria ter. Assim, tudo era muito cronometrado e acaba que até o tempo que você tem acordado para você brincar com seu filho era alguém que determinava, porque dependia do horário que você chega em casa do trabalho. Então, tudo isso vai engessando. Então, hoje eu posso dizer o seguinte, eu uso a roupa que eu quero, me acordo a hora que eu quero, trabalho o tempo que eu quero, posso trabalhar 12 horas por dia, eu posso trabalhar 8, posso trabalhar 6. Então, eu sei o quanto eu ganho com isso. Eu sei o quanto foi difícil eu conseguir isso. Então, eu valorizo a liberdade que eu tenho. Eu não, assim, eu quando vejo que as pessoas às vezes estão tentando podar na minha liberdade de alguma forma, de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, eu passo a me incomodar. Me incomodo mais do que me incomodei antes. Às vezes a gente aceita tudo que todo mundo tem para dizer do que você vai fazer e você acaba não aprendendo a não julgar. Outra coisa importante em relação à liberdade, pescando isso, é que às vezes as pessoas dizem tanto a forma como você vai agir e fazer que você esquece, você perde a sua criatividade de criar. Porque assim, as pessoas dizem assim, eu quero que você pegue isso aqui e entregue nesse formato, isso aqui tem que ter essa cor, isso aqui tem que ter um total aqui, esse relatório tem que ficar assim assado, você vai imprimir numa folha branca. Então todo mundo está dizendo como as coisas têm que acontecer. Na hora que você precisa, você mesmo criar alguma coisa, você, poxa, ninguém está me dizendo como eu tenho que fazer. Eu senti isso quando eu saí do trabalho. Poxa, eu era sempre, todo mundo dizia a hora que eu acordava, como eu comia, a roupa que eu vestia, quanto tempo eu tomava café, o ônibus que eu pegava, todo mundo me dizia tudo. E de uma hora para outra, ninguém me dizia mais nada. Era eu comigo mesma. Então eu tive que reaprender a ter a liberdade de escolher o que eu quero ser, o que eu quero fazer, quando e com quem. Então, é para vocês pararem para pensar um pouquinho sobre isso também. Quanto liberdade vocês querem ter e o que vocês precisam fazer para conquistar a sua liberdade. Outra coisa que eu coloquei aqui, que eu também mudei muito nesse tempo, é que eu passei a me influenciar mais pela essência das coisas e não pelas coisas em si. Então, eu olho para aquela pessoa e eu consigo me influenciar pela pessoa e não pela forma como ela se veste, nem pelo, assim, com que frequência ela vai para um restaurante, ou o que ela faz da vida dela, o carro que ela tem. Eu prefiro hoje eu olho para as pessoas de uma forma diferente. Eu vejo, sabe, eu vejo a luz que a pessoa tem, eu vejo o quanto energia boa essa pessoa pode trazer para mim, quanta palavra dela eu consigo aproveitar para a minha vida. Então não me importo muito com algumas coisas que a pessoa valoriza em relação a bens, como a gente vê por aí, entendeu? Às vezes a gente vê tantos jovens, nossa, vou usar aquela roupa que a fulana tá usando, adorei aquela roupa, adorei. Gente, se for bacana para mim, não vou gastar o meu tempo, entendeu? O meu esforço, o meu dinheiro, para fazer determinadas coisas que não é necessário, assim, eu não consigo me fazer influenciar com coisas, é muito mais difícil hoje. Eu me influencio pela essência das pessoas, e eu sou muito seletiva em relação a isso. Outra coisa importante que eu aprendi é medir as palavras. Isso eu aprendi muito, muito. De um tempo para cá, de uns anos para cá, eu passei, assim, quando às vezes você ouve as pessoas dizendo, eu falei por impulso, ou eu agi por impulso, eu falei mais do que deveria, eu vou pedir desculpa. Isso está acontecendo comigo com muito menos frequência. Isso porque eu passei, como a gente mudou e a gente chegou num ambiente novo, eu passei a ouvir mais, entender mais a forma das pessoas agirem para eu tentar me encaixar. Então eu passei a ouvir mais e falar menos. Eu ouvia, quando eu era solicitada, eu ia expor a minha opinião sobre a coisa. Eu avaliava com muito critério a minha opinião sobre a coisa, para que eu não machuque as pessoas. A gente está vivendo uma fase de muita sensibilidade. As pessoas pegam nos detalhes daquilo que você fala
e julgam que você fala de uma forma, a maioria das vezes, negativa. Então eu penso muito no que eu falo. E isso também tem uma coisa, passado algum tempo, assim, desse momento reflexivo que a gente está vivendo, eu passei a captar mais aquilo que as pessoas estão falando, eu estou ouvindo mais, né? Não é que eu estou dizendo que eu estou criando julgamento de valor sobre o que as pessoas dizem. Eu só acho que quando a gente lida com adultos, o adulto bem centrado, bem em si, precisa pensar naquilo que ele vai dizer. Então, quando a pessoa chega para mim e me afronta, ou vai me tratar mal, e não sei o que, eu entendo que ele está consciente daquilo que ele está fazendo, do que ele está dizendo. É inadmissível para mim uma pessoa, sei lá, que se considera adulta, daqui a 5 minutos, me desculpa, eu acho que eu exagerei. Gente, a gente tem que pensar naquilo que a gente fala antes de que a gente machuque as pessoas, porque eu normalmente não esqueço. Eu perdoo, mas eu não esqueço. Então, à medida que você fica sempre perdoando e reperdoando a mesma pessoa, é muita imaturidade concentrada em um adulto. E isso não me atrai ficar próximo de pessoas muito tempo em crises de imaturidade. Então, para que o outro lado não tenha o mesmo sentimento sobre mim, eu evito, eu reflito realmente naquilo que eu vou dizer. Isso é uma lição para vocês também, para a vida. O que mais? Eu parei de compartilhar os meus planos. Essa coisa de vocês, vou fazer isso, eu vou me mudar, vou vender minha casa, vou vender meu carro. Gente, seus planos são os seus planos. Se debruce sobre eles. Avalie todos os riscos, você com você. Quando os seus planos vêm de encontro com a ideologia de cada pessoa que está ao seu redor, isso vai atrapalhar na execução dos seus planos. Isso não é pensamento egoísta, não. Vou ficar com os meus planos só para mim. Não é assim que funciona. É porque aquilo que a pessoa vai dizer para você, que é em cima da realidade dela, da incapacidade dela de executar o seu plano, vai interferir no seu resultado. Então eu passei a ficar mais quietinha com os meus planos e passar mais tempo trabalhando nas ideias daquilo que eu quero fazer, para eu errar menos comigo mesmo. Quando a coisa está bem trabalhada, bem desenvolvida, ao ponto de executar 99,9% do plano já em execução ou para iniciar, eu posso até compartilhar com os mais íntimos, com aqueles que eu realmente... Lembra aquele primeiro item que eu coloquei? Que você tem que avaliar se você tem pelo menos uma pessoa ao seu lado que você confie, que possa te ajudar e que você acredita. É para essa pessoa que eu compartilho um plano. Eu não compartilho plano mais com qualquer pessoa. Um colega de trabalho, um primo distante, um parente distante, sabe? Filtra. Filtra mesmo. Até aquele parente bem próximo, pode ser seu pai, sua mãe, sua madrinha, seu padrinho, que você acha que aquele plano seu é desinteressante para ele, a pessoa quer você ao lado dele o tempo inteiro. Então, aquilo ali não vai ser legal. Você diz, vou me mudar, vou fazer uma faculdade fora, vou fazer um mestrado fora do país. Então, a pessoa não quer que você faça aquilo. E é tendencioso que ela vai fazer todo o esforço para você desistir do seu plano. Então, eu sou muito seletiva com quem eu falo sobre os meus planos. E mesmo para quem eu sou bem seletiva, eu só falo realmente quando tudo já estiver bem pensado e quando ninguém será capaz de me fazer mudar de ideia. Isso é importante também para a sua vida. Outra coisa que eu coloquei aqui é o poder do pensamento. Gente, lembra o primeiro item que eu coloquei que você tem que ser seletivo com quem está do seu lado? Você saber realmente com quem você pode contar? O pensamento positivo lhe bota para cima. O pensamento negativo te atrapalha. Então, eu preciso realmente analisar a forma como eu creio nas coisas, como eu acordo todos os dias, quanto eu agradeço pela vida que eu tenho, pelas oportunidades, pela minha saúde, pela minha vida. Tá ótimo. Isso são pensamentos positivos que vão fazer você pensar de forma mais clara. Quando você tem um pensamento positivo, até sobre algo negativo, tipo, as coisas não estão tão bem, aí você tem um pensamento positivo. Poxa, eu vou pensar novamente, eu vou melhorar, vou analisar outras coisas. Você está ali crescendo em cima de alguma coisa que naturalmente já é negativa. Tipo, as coisas não estão dando certo, mas você vê o lado positivo disso, de como você vai criar algo diferente para fazer aquilo ali mudar. Mas, quando você tem um conjunto de pessoas ao seu lado, que você está compartilhando seus planos, que você está ali de coração aberto, trazendo para sua casa, convivendo com você, e você diz assim, vou vender meu apartamento, vou comprar em outro bairro, meu filho vai para uma escola melhor.
Aí aquela pessoa não mora, não tem casa própria, o filho está na escola pública, a vida financeira da pessoa não está tão legal, não. Aí a pessoa vai ficar, poxa, essa pessoa não merece ter isso. Caramba, em tão pouco tempo a pessoa já vai fazer isso. Então isso são pensamentos negativos sobre algo que é bom para você. E isso, imagina 10, 15, 20, bota um meio mundo de gente aí pensando negativamente sobre o seu sucesso, a sua glória. E é bem complicado. Então, pensamento, selecione as pessoas que estão ao seu lado para que você reúna realmente pessoas que tenham pensamentos positivos sobre a sua vida, que consigam levantar você quando você estiver caindo e você aprenda a ter pensamentos positivos sobre você mesma. Você valorizar os seus ganhos, glorificar as suas vitórias, o seu dia, as coisas mais simples, para que você consiga ter força e fôlego para fazer o que é preciso fazer. Então, esses 3 anos, poxa, a gente teve uma pandemia, perdeu contratos, perdeu trabalho, tinha que ficar em casa, tudo parecia dar errado, mas eu ficava ali tentando, me esforçando para ter um pensamento positivo em relação a isso. Eu vi o quanto era importante dentro da própria família, quando um cai um pouquinho, você sobe um, quando o outro cai, o outro sobe um, então a gente nessa balança vai fazendo com que tudo fique saudável. Por isso que o pensamento positivo foi algo que eu valorizei demais. Outra coisa que eu coloquei aqui é que ainda você tem tempo. Eu passei mais de 40 anos vivendo na mesma cidade, trabalhando mais de 20 anos no mesmo trabalho, fazendo as mesmas coisas, sendo podada, sem liberdade, sabe? Tudo isso que eu falei para vocês aí para trás, vejo que tem um sentido. E eu passei a achar que, poxa, não dá tempo. Muita gente diz, se eu tivesse 30 anos, se eu tivesse não sei o que, gente, eu posso ter 60 anos e eu mudo minha vida. Hoje eu penso assim. Eu posso ter 70 anos e eu mudo a minha vida se for necessário. Eu só preciso ter saúde. É só isso. Se eu tiver saúde, eu estarei onde eu quiser estar. Eu vendo e compro um imóvel. Eu troco toda a mobília da minha casa. Eu vendo toda a minha mobília, eu dou. Eu não vou me apegar a nada. Por quê? Porque isso é irrelevante. O que importa é você. É a sua vida. Entendeu? As suas experiências. Então não tem essa questão de tempo, se é tarde ou se é cedo, não. A importância é se você quer ou se você não quer. Só isso. Outra coisa, procure. Lembra o primeiro item que eu coloquei das pessoas certas? Procurem também as âncoras. Existem pessoas que elas são fadadas a cravar em você dentro daquela realidade, tipo, é melhor do que isso, do que não ter nada. Você às vezes tem um casamento ruim, a pessoa diz, antes é melhor com ele do que sem ele. Lá fora, tem aquelas pessoas que sempre vão fazendo você cravar numa coisa ruim, tentando mostrar pra você que é ruim, mas é bom. Procure achar essas pessoas. A mesma coisa é aquela pessoa que costuma lhe prender com sentimentos. Aí você diz assim, olha, eu vou fazer um concurso, vou para Brasília. Aí a pessoa chora do seu lado, você está me abandonando, você vai para Brasília, você não me ama mais, você não sei o quê. Nossa, nós éramos como unha e carne, sem você na minha vida, como é que vai ser? Então, essa pessoa está lhe puxando psicologicamente para que você não cresça. Então, as âncoras existem, pode estar dentro da sua casa, pode estar próximo de você. E você precisa identificar, para que você não se compadeça com aquele sentimentalismo que por vezes é frágil, é tipo assim, não é que a pessoa não está sentindo aquilo, mas há um exagero e que aquilo ali é feito exclusivamente para fazer você mudar de ideia. Então existe sim na vida de qualquer pessoa os âncoras, até dentro do seu trabalho. Quando você diz, eu vou sair, não estou aguentando mais o trabalho, aí vai ter 10 pessoas dizendo, nada, você vai ficar desempregado, você não vai conseguir pagar suas contas, você vai morrer. Eu digo, gente, se capacite, pense, junte dinheiro, veja outras alternativas, procure aonde está sua felicidade, entendeu? Coisas assim. Você tem que se preparar para aquilo que você quer fazer de uma forma responsável. E não tá se concentrando muito nas opiniões das pessoas que estão ao seu redor. Porque você pode ter muita âncora e você não sabe. E aí você vai ficar lá o tempo inteiro, até eu brinco aqui em casa, esperando a hora da morte para você decidir sobre mudar ou não mudar de vida. Uma outra coisa que eu descobri, gente, é que o sucesso incomoda. Elisa, você não sabia disso. Eu sabia disso. Mas assim, eu não falo dos holofotes, ou que você é uma figura pública, ou alguma coisa assim. Não é esse tipo, é qualquer tipo de sucesso que você tenha. Quando você tem uma prosperidade que chama a atenção, de uma hora para outra, você tá trocando de carro, você mudou de emprego, você foi para um emprego melhor, você conseguiu uma promoção, você conseguiu ir fazer uma viagem diferente. Então, isso para qualquer pessoa que não tem é sucesso.
Isso incomoda. Então a gente às vezes, lembra da história da energia que eu falei para vocês, que vocês precisam preservar seus planos, que você precisa saber quem está ao seu lado? Então, o sucesso é a mesma coisa. Então, quando você não quiser uma carga tão negativa em determinado lugar ou determinada coisa que você faça, você precisa tentar ou evitar ostentar para que as pessoas não é que as pessoas não consigam perceber o seu sucesso, simplesmente assim. Mas você precisa moderar as palavras para não transparecer tanta coisa, tanto, às vezes até botar um pouquinho mais apimentar um pouquinho mais a verdade real, de que você tá isso, esse tanto, mas na verdade você era isso, passou a ser isso, mas você tá querendo que todo mundo ache que você tá assim. Isso é muito perigoso, porque isso pode sim trazer uma carga negativa pesada e isso pode mudar um pouquinho o curso dos seus planos. Eu falo com toda sinceridade, sucesso realmente incomoda muita gente e você precisa ser seletivo naquilo que você fala. Você precisa saber a medida do quanto você vai querer que as pessoas saibam do seu sucesso. Porque, olha, gente, eu conheci uma pessoa, é uma figura pública na minha cidade, em Aracaju. Ele era ministro do STF. Vou até colocar o nome dele aqui. Era ministro do STF. Então, ele andava no shopping de chinelo havaiano. Todo mundo sabe que o cara era muito bom. Todo mundo sabia da prosperidade dele, do sucesso dele, mas ele não ostentava, ele não precisava disso. Ele não precisava provar para ninguém que ele é alguém. Ele não precisa, ele já conhece, ele já tem dentro dele o sentimento de ter alcançado, de ter chegado lá. Ele não precisa, às vezes de forma exagerada, tá fazendo com que as pessoas, olha, estou andando com uma bolsa Michael Kors, estou não sei o quê, porque eu tenho sucesso, entendeu? Sempre querendo mostrar mais, ou às vezes até nem tem isso tudo, mas sempre quer que as pessoas pensem que você tem sucesso. Isso você vai trazer para sua vida uma carga negativa desnecessária, entendeu? Então, essa medida das coisas eu aprendi assim a duras custas, porque eu vi quanto a energia negativa ou o pensamento negativo sobre você pode atrapalhar a sua prosperidade, entendeu? Essa energia age sobre você de alguma forma para que você mude a sua realidade de uma forma ruim, isto é, você perde a motivação, você começa a perder a vontade de fazer determinadas coisas, porque quantas pessoas estão jogando de energia negativa contra você, isso afeta o seu resultado. Então, isso é uma coisa que realmente eu coloquei até aqui na minha listinha como algo que eu aprendi a fazer e a equilibrar. Outra coisa que eu aprendi, sabe aquela coisa que eu tinha falado para vocês do valor do dinheiro, de não me importar muito com coisas que as pessoas ostentam, mas sim com a essência das pessoas. Então, essa coisa dessa seletividade da vida mais simples, eu aprendi a separar muito bem. Eu passei a separar muito bem a necessidade das coisas e valorizar a experiência. Então, hoje eu valorizo mais por exemplo, hoje a gente mora aqui na Serra Gaúcha, eu moro na cidade de Canela, que fica a cerca de 7, 8 quilômetros de Gramado. Então, eu quero fazer um piquenique. Então, eu quero a experiência do piquenique. Então, para ter a experiência do piquenique, eu não preciso ostentar uma cesta glamurosa, produtos de primeiríssima qualidade da minha cesta, que todo mundo vá com chapéu de palha, todo tchan para fazer um ensaio fotográfico ou mostrar para todo mundo que veja que eu estou fazendo piquenique. Gente, isso não é ter experiência. Experiência é o simples. Estou a fim de fazer o meu piquenique e vou comprar minhas frutinhas, vou sentar com a minha família, vou botar o meu paninho, a gente vai rir, vai se divertir e a experiência foi cumprida. Então, não são as coisas, é o quanto você consegue extrair da sua experiência, daquele momento, exatamente com aquilo que você tem, preferencialmente com aquilo que você tem. Poxa, vou viajar para outro lugar, estou juntando dinheiro, poupei, estou a fim de ir para a Europa. Ótimo, a experiência está na Europa, então eu não vou me fixar muito na roupa, no calçado que eu vou estar na Europa, nos acessórios que eu vou estar na Europa, sabe, o aparato, o modelo do carro que eu vou estar dirigindo na Europa, isso eu não sei, eu não consigo perceber. Por quê? Dependendo da forma como a minha necessidade sobre a coisa é tamanha, sobre o aparato que está ao meu redor, que a experiência não tem tanto, como é que eu vou dizer, a experiência diminui a importância e as coisas passam a ter importância maior. Aí acaba que, por ter tanta necessidade de coisas, eu diminuo a quantidade de vezes que eu consigo ter mais experiências. Essa relação é muito próxima.
Quanto mais eu me aproximo, mais básico eu consigo ser sobre a minha necessidade, mais vai sobrar para eu conseguir ter mais experiências. Então, como eu valorizo ter mais experiências, eu tento diminuir a minha, como é que eu vou dizer, a minha ambição sobre coisas, para que eu consiga usar melhor o valor, como eu falei antes para vocês, do meu dinheiro, entendeu? Empregar meu dinheiro de uma forma melhor. Outra coisa que eu aprendi também quando eu saí da minha zona de conforto é que o difícil é a gente sair. Depois, qualquer lugar é lugar. Qualquer lugar é o seu lugar. Então, o sair que é o mais difícil. Ter a maturidade, você ter o discernimento, você se planejar, você juntar dinheiro, você unir a sua família para aquele em prol daquilo ali. Então isso é muito trabalhoso. A sua família, fala assim, bem os mais próximos, né? É muito trabalhoso. Na hora que tá todo mundo tá tudo junto, você está preparado para fazer qualquer mudança na sua vida e você faz, então essa saída que é mais difícil. Depois, gente, qualquer lugar é lugar. Você já está fora da sua base. Então qualquer lugar vai ser lugar. Tudo fica muito mais fácil. Outra coisa que eu aprendi, já terminando a nossa lista, que é muito grande, mas eu tenho certeza que vocês vão pescar e transfiram essas informações para as pessoas que vocês acham que precisam. Outra coisa importante que eu coloquei na minha listinha é que muito mais hoje em dia eu preciso ser convencida sobre as coisas. Como eu não estou nem aí para marca, não estou nem aí para moda, não estou nem aí para coisas, eu dou valor ao meu tempo, à minha liberdade, ao meu dinheiro, então você precisa me convencer muito de que aquilo é extremamente essencial para a minha vida, ao ponto de eu abandonar outras necessidades em detrimento dessa. E isso é grandioso. Por quê? Porque a gente começa a ser mais seletivo com as coisas, ser mais exigente com o resultado daquelas coisas para a nossa vida. Então, precisa me convencer. E eu acho o seguinte, como lá naquele primeiro item, que a gente observa as pessoas que são importantes e essenciais para a nossa vida, até as pessoas precisam me convencer. E não é uma coisa que é feita de forma dura, não, sabe, gente? É uma forma muito suave. Você olha que a pessoa é muito soberba, a pessoa tem um pensamento muito negativo, a pessoa nunca gosta de nada, não curte nada, não valoriza a família, e não sei o que. Então, essa pessoa não me convence, entendeu? Essa pessoa tem realmente um ser que não, sabe? Lembra que eu busco a essência das pessoas, não as coisas? Então, essa pessoa tem uma essência que efetivamente não me atrai. Talvez me distancie do pensamento que eu quero ter ou da ideia que eu quero ter de uma vida melhor. Então, essa pessoa não me convenceu. Então, são coisas que precisam me convencer, são pessoas que precisam me convencer. E isso vai fazer com que, de uma forma muito direta, muito objetiva, já na origem do relacionamento, você comece a filtrar as pessoas que você acha que são interessantes para estar andando junto com você, seguindo junto da sua jornada, entendeu? Outra coisa que eu coloquei também, que isso nesses últimos 3 anos mudou muito, a gente precisa aprender a fazer planos sem contar com as pessoas. Existem pessoas que você não tem jeito de você não contar. Você é casado, você tem seu marido, então vocês juntos formam uma unidade que se auxiliam na realização dos planos da família. Então não é isso que eu falo. Eu falo o seguinte, por exemplo, eu venho para cá, me mudei para Serra Gaúcha, eu preciso alugar um imóvel. Eu já preciso entender que para fazer isso eu tenho que ter garantias. Então, se eu preciso ter garantias, a imobiliária daqui vai pedir para que você tenha um fiador. Então, se toda vez que você fizer, cada passo que você der, você precisar que alguém sempre esteja suportando isso, aquela pessoa tem todo o direito de não querer. É todo o direito. Você exercendo o ápice da sua maturidade, você precisa saber que você tem que se virar sozinho. É para tudo. Se você, não, vou me mudar, vou fazer um curso fora do estado. Você é adulto, você tem família, aí você vai pedir para não sei quem ajudar a pagar a escola, a não sei quem ajudar a pagar o seu aluguel, não sei quem ajudar a pagar a sua faculdade, não sei. Isso não é maturidade, gente. Não, se eu não posso fazer agora, eu vou ter que fazer daqui a 5 anos, tudo bem. Você pare. Arrume uma outra ocupação, um outro trabalho, para que você consiga gerar mais de renda, para que você consiga se preparar para daqui a 3, 4 anos você consiga executar seus planos sozinho. Isso é maturidade. Essa coisa está envolvendo todo. Sabe o que acontece? Muitas pessoas começam a se acostumar que você só liga para elas para pedir alguma coisa. Você sempre está ligando, você não quer saber das pessoas, você quer saber quanto aquela pessoa consegue te ajudar a executar o plano que só vai ter resultado para você. Você que vai conseguir ganhar com aquele plano, mais ninguém. Então não acho isso legal. Isso não é maturidade para mim. Já está acabando. Os 2 últimos itens que eu coloquei são muito simples. O penúltimo item que eu coloquei é impor respeito. A gente precisa aprender a impor respeito.
Isso faz parte da nossa maturidade. Uma coisa que eu aprendi há muito tempo, isso que eu doutrino, é as pessoas saberem que você precisa ser respeitado. Parece estranho você dizer isso, mas isso é muito comum. Eu fico só ouvindo as pessoas falando para mim, nossa, a minha mãe fala isso, o meu pai fala aquilo, o cara do trabalho fala isso, não sei quem fala aquilo, e você não consegue, como é que eu vou dizer, olha, isso você pode, até aqui você pode fazer comigo isso. Passou daqui, você está exagerando e você impor o respeito. Eu aprendi a impor respeito de uma forma muito elegante. Ah, Elisa, mas você só aprendeu isso nos últimos 3 anos. Não, isso é uma coisa que vem evoluindo ao longo do tempo. Por estar longe, ver as coisas assim de longe, quando a pessoa vai falar alguma coisa comigo que eu não gosto, eu vejo, olha, então vamos parar aqui, a ligação vai ser encerrada. Quando você tiver com o estado de espírito melhor para conversar comigo, a gente retorna a ligação. Você não é obrigado a ouvir um discurso desrespeitoso. Você tem idade, se você for uma pessoa adulta, para separar as coisas, a liberdade com libertinagem, né? Você dá liberdade para as pessoas falarem com você, acessarem você, mas isso com respeito sempre e independente de qual hierarquia a gente esteja falando. Pode ser pai, mãe, irmão, cunhado, parente, padrinho. Respeito você tem que dar para qualquer pessoa e você também tem que receber de qualquer pessoa. Estabeleça a linha e você vai impondo, vai graduando até onde você acha que as pessoas estão sendo respeitosas ou não com você. Elisa, mas o que é que tem a ver isso com o contexto? Tem muita coisa. Porque você, quando você sai da sua zona de conforto, que você sai da sua casa, sai do seu estado, vai estudar em outro lugar, ou seja lá onde você vai morar, muitas pessoas que não vão concordar com o que você vai fazer ou com a sua indisponibilidade de servir, podem ser extremamente desrespeitosas. E você, por fraqueza, pode estar sempre sendo aquela pessoa humilde do outro lado da linha, só assim, senhor, não, e a pessoa só te pisoteando. Na hora que você impõe respeito, essas ligações vão diminuir, as pessoas vão lhe aceitar como uma pessoa madura, adulta e que, conforme o item anterior, está tocando a sua vida de forma plena e independente e aceitar as decisões que você tomar. Então, tudo isso, como vocês podem ver de tudo que eu falei, é feito esquematizado. Liberdade, valor do dinheiro, as pessoas que estão ao seu lado, o valor que você dá para as coisas, a sua vida um pouco mais simples, as suas experiências pessoais. Então, você vai juntando isso tudo, construindo uma pessoa com um pensamento, como é que eu vou dizer, maduro, sabe? Que as pessoas vão dizer assim, poxa, eu queria ser assim quando eu crescer. Então é isso que a gente tem que pensar. Eu quero ser... que as pessoas percebam que você é uma pessoa realmente super consciente daquilo que você está fazendo, entendeu? Então você acaba distanciando os pensamentos negativos, as ideias mirabolantes de que a sua vida deveria ser de uma outra forma que você mesmo, que é o dono da vida, não quer ter. Então, a gente vai separando bem as coisas para que tenha uma harmonia na sua vida e você não precise estar ouvindo, vendo ou recebendo carga negativa daquilo que você não merece. E por último, para a gente encerrar esse vídeo enorme, que eu tenho certeza que você aproveitou muitas coisas, eu acho que uma coisa que eu aprendi muito é preservar a minha casa. Eu acho que a casa da gente... eu acredito muito, como eu falei para vocês, na energia das coisas. Então a sua casa tem que ser preservada daquilo que não vai fazer bem para o ambiente. Então hoje eu sou extremamente seletiva com quem entra na nossa casa, com quem permanece nela de alguma forma, porque eu tenho muito medo do quanto negativo vai trazer aquela pessoa de informação e de sentimento sobre a nossa vida. Então eu seleciono muito bem as pessoas, mas eu tenho certeza que aquelas pessoas que entram na nossa casa estão realmente querendo construir algo com a gente, estão querendo realmente fazer parte da nossa vida de uma forma saudável, que querem o nosso bem, que estão felizes com a nossa prosperidade, com o nosso sucesso, que são poucos, mas isso tudo vem, como é que eu vou dizer, da mesma forma que você recebe com harmonia, com sentimento positivo, com bem-querer aquela pessoa, você se doa para essa pessoa na mesma proporção. Então, quem chega será bem recebido, aqueles que querem ver a gente bem, e a gente vai se entregar para essa família, essa nova família que a gente está convivendo, ou as famílias, né, no geral, que a gente conhece, na mesma proporção do quanto querer bem essa pessoa quer da gente, é o tanto de bem que eu vou oferecer para ela. Então, essa reciprocidade, você precisa saber a quem você está disposto a dar. Para que você não coloque... para que você não dê menos do que você é capaz de dar para muitas pessoas assim, que não merecem efetivamente e você deixar de dar atenção para quem merece. Então a sua casa tem que sim ser um lugar de paz, ser um lugar em que você se sinta bem, que você seja seletivo e que você traga para sua casa aquilo que lhe faz bem.
Eu espero que, sinceramente, que vocês tenham curtido esse vídeo. Aproveitem, passem para as pessoas que vocês acham que merecem. Mudar é preciso, tanto quanto viver. Então a gente muda a vida toda da gente, muitas vezes. Então a gente tem que estar preparado na nossa cabeça para toda mudança que for necessária fazer. E quando a gente vê que é necessário, a gente amadurecer o nosso eu, para a gente ser capaz de fazer o que é preciso. Porque a vida passa muito rápido e a gente tem que viver ela intensamente. Gente, ó, um grande beijo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.